Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live. Olá, olá. Boa noite. E aí, pessoal? Boa noite. Vamos começar a nossa live de hoje, e já vou chamar a nossa convidada para a gente já ir direto ao assunto aqui, que é sobre os pais na psicoterapia infantil. Vou chamar aqui a nossa convidada. Oi, oi, pessoal. Entrem. Entrem, sintam-se à vontade. Oi, Mônica. Boa Boa noite, tudo bem? noite. Boa noite, como é que você está? Entrem, sintam-se à vontade. Oi, Mônica. Boa Boa noite, tudo bem? noite. Boa noite, como é que você está? Eu tô bem, e você? Tudo tranquilo? Que Queria te bom, querido. agradecer, viu, por esse espaço maravilhoso, poder falar desse tema que é tão caro, tão importante, né? Nesse processo aí do nosso trabalho, na terapia, na psicanálise com crianças, não é? Uhum. Ai, nós que agradecemos, eu e a Duda, né, pela sua disponibilidade em aceitar o nosso convite. É o que eu e a Duda nós sempre falamos, o quanto que é importante ter pessoas ao nosso lado, né? E essa parceria de estar aqui hoje nessa live, quinta-feira, 7 horas da noite, depois de um dia intenso de atendimentos com E não acabou pais. ainda, não acabou ainda. Depois, Não acabou ainda, tem continua. mais depois? Tem mais coisa ainda. Olha só. Então, é o que a gente sempre fala aqui, sabe, Mônica? O quanto que é importante ter pessoas para caminhar junto. Ter pessoas para nós dialogarmos sobre a nossa prática, sobre a nossa atuação, sobre as nossas vivências na clínica. Então é isso, né? A gente sempre E, fala e assim, nós não precisamos caminhar sozinhos. É muito melhor quando nós encontramos pessoas com visões semelhantes, né? Para agregar, para a gente compartilhar, para a gente trocar, né? E é interessante você estar falando disso, né? Que eu acho que tem tudo a ver com a nossa temática, né? Quando a gente fala da importância de caminhar junto, como pensar numa psicanálise com crianças, numa psicoterapia com crianças, se a gente não considerar que essa criança não está sozinha, né? Ela faz parte de um sistema, né, Sim. onde a família está. Então, como não caminhar e não trazer a família para caminhar junto de alguma forma? Né? São várias as formas de trazer essa família para caminhar, né? Quando estamos no atendimento de crianças. Maravilha. Bom, pessoal, então o tema de hoje é os pais na psicoterapia infantil, os desafios comuns que nós enfrentamos, que nós vamos percebendo, né? E nós gostaríamos que você se apresentasse aí, né? Se apresenta aqui para o pessoal, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, antes da gente começar aí no tema da nossa live. Claro. Então, eu sou a Mônica Doneto, trabalho no Rio de Janeiro, aqui na Clínica Aprendere. Nós temos uma clínica que funciona já há 21 anos, quase 22 anos, e na nossa clínica nós trabalhamos, né, com psicopedagogos, psicólogos e psicanalistas. Enfim, ao longo da minha jornada, né, a minha formação ela perpassa por algumas formações. Eu sou pedagoga de origem, psicopedagoga e psicanalista. Sou membro titular da formação freudiana aqui no Rio de Janeiro e tenho assim o meu coração ele é um coração que bate muito forte aquilo que se refere à família, a tudo que está no entorno da família. Então eu sou uma especialista em família, né? E por que você se intitula, Mônica, especialista em família? Porque eu acho que toda vez que a gente está ali, imbuída de um estudo, tentando cada vez mais entender o nosso objeto de trabalho, né, a gente vai se tornando um especialista, né, alguém que está ali cada vez mais em busca de um norte, né, de um lugar para que a gente possa
também ter essa teoria, essa fundamentação nos acompanhando nesse processo, né? Então é por aí que eu venho caminhando esse tempo. Também escrevo, tenho alguns livros, nem sou coautora de alguns livros, todos nesse entorno do que se refere à família, e caminho por aí. Que maravilha! Falando em livros, nós teremos o sorteio de 2 livros que a Mônica vai presentear vocês que estão aqui na live e que fizeram ali, né, o preenchimento do formulário, que está lá no nosso grupo no WhatsApp, né, o grupo da Jornada Psi. Você quer falar, assim, só para o pessoal conhecer e ficar com gostinho de torcendo Claro. para ganhar o sorteio dos 2 livros? Fala aí para gente. Então, eu vou falar do Pais Não Nascem Prontos, que é o livro que acabou de ser lançado agora, né? Nós Legal. fizemos um lançamento aqui no Rio de Janeiro, dia 11 de agosto. E como é que nasce o Pais Não Nascem Prontos, né? Nasce de um projeto, eu participei de um projeto com uma outra coordenadora editorial, no livro chamado Primeira Infância, volume 2, que é esse outro livro que vai ser sorteado. E aí eu fico com muito desejo de trazer para esse livro pessoas que, de alguma forma, eu reconhecia que poderiam trazer dentro das suas áreas conteúdos que pudessem acrescentar, né, e trazer um modo de fazer essa família refletir na sua relação com as crianças. Então, nesse livro, nós somos 24 coautoras, e você vai encontrar dentro desse livro promotores de justiça, uma obstetra ginecologista, psicopedagogos, psicólogos da linha TCC, psicanalistas, enfim, pedagogos, psicopedagogos. Assim, tá muito lindo, o livro está muito maravilhoso, porque o nosso objetivo nesse livro não é trazer a fórmula, mas é exatamente poder provocar os pais um certo pensar a respeito desses temas, né, que certamente passam pela vida de todos os pais que vivem essa experiência com os seus filhos, né? Então, a ideia era essa, era poder trazer conteúdos. E eu deixei muito à vontade cada um dos coautores para que pudesse exatamente construir o seu texto, o seu artigo, naquilo que mais, né, o chama, aquilo que ele vê como algo de muito importante na sua clínica, no seu trabalho, né? Então, ficou um livro lindo, né? Modéstia à parte, mas é um filho feito a muitas mãos, como a Que gente vem legal. falando, né? Então, esse é um dos livros que nós vamos sortear no final da live. Então, é importante que vocês permaneçam aqui com a gente, porque no final da live a gente vai fazer o sorteio, tá? E tem o segundo livro, né? Sim, que é o Primeira Infância. Nesse livro, Aham, eu sou a autora, né? aham. A editora, e Uhum. ela também reuniu vários profissionais. E o meu artigo, em especial, fala de um tema, olha, um tema cabeludo, eu não sei como é que é para você, Monique, mas é um tema Qual? que para mim é muito caro, que é a questão do dormir na cama dos pais. E Muita como gente enfrenta, aparece no consultório? Como como aparece no aparece? consultório. E eu costumo dizer o Muito. seguinte: são poucas as coisas que, como psicanalistas, a gente fala para os pais assim, isso pode, isso não pode. Sobretudo quando você começa a escutar o caso, começa, né, a entender, a fazer as entrevistas. Mas essa questão é uma questão muito clara, né? Não pode. A criança não pode permanecer na cama desses pais. E lá nesse Uhum. artigo, eu falo um pouco, eu construí ali uma Bem linha polêmico teórica. esse tema, Nossa, né? muito. Eu tenho alguns Polêmico haters, demais. quando eu falo Entre os disso, profissionais e entre os pais e as famílias, né? não também, eu É o falo que que eu eu tenho falo para os haters. pais, que não é só sobre dormir junto ou não. É o que eu falo aqui Sim, para eles. Não é só, se fosse só sobre dormir junto ou não, né? Mas tem muita coisa muitos além, desdobramentos, muitos muitos. desdobramentos, né? Mas é um tema que eu gosto, eu insisto, eu tenho alguns pais que vão lá, olha, e brigam, né? Discutem, tem algumas linhas, né, que falam que são a favor, né? E eu, nesse artigo, eu me preocupei de construir uma fundamentação Uhum. teórica, né, para que a gente pudesse Interessante. facilitar
a percepção dos pais do porquê que não é bacana, por que não é legal, por que isso pode trazer uma série de questões ao longo da vida, né? Que às vezes você não vai percebendo, né? Na relação, mas meu filho está bem, dormiu comigo até 5, até 9, vai dormir até quando eu quiser, e está tudo bem. Aparentemente parece que está tudo bem, mas a gente não sabe os desdobramentos que acontecem, né? Mas eu não vou ficar dando spoiler, não. Sim. Deixa lá, Só para quem o quiser. pessoal ficar com gostinho aí, de participar do sorteio e, claro, adquirir, né, os livros aí tão, Quem tão quiser ir lá no incríveis. depois me seguir, vai ser um prazer receber vocês no Isso. arroba MDG Psicanalista. É MDG de Mônica Doneto Guedes. MDG Psicanalista. Então lá vocês vão encontrar vários vídeos, eu falo muito sobre isso. Lá também tem, né, para quem quiser adquirir os Legal. livros, eu lancei hoje lá a venda dos livros. Tem o livro, cada livro, e Maravilha. tem uma venda casada que está com uma promoção bem bacana para quem quiser. Uhum. Ótimo. Bom, pessoal, então é isso. Final da live, teremos o sorteio desses 2 livros maravilhosos. E então, para nós entrarmos mais a fundo aí no nosso tema, né, Mônica, sobre os pais na psicoterapia infantil, né? Acho que uma boa questão para a gente começar é: qual que é a importância dos pais na psicoterapia infantil, né? Por que é importante, né? Os Uhum. pais na psicoterapia infantil. Essa é uma questão aí para a gente abrir essa conversa, né? Uhum. Porque a psicoterapia infantil tem essa especificidade que é o atendimento com os pais, né? Sim, E sim. aí, E é qual um a atendimento, importância do atendimento com os pais, né? E o e porquê esse que a gente atendimento, precisa atender eles, né? sim, a gente vai precisar atendê-los de qualquer forma em algum momento, mas o modo Uhum, como vamos acompanhar, né, essas famílias vai depender muito do modo como aquela criança está inclusa nesse processo familiar, né? Então, sempre que eu recebo os pais para a entrevista inicial, né, para a primeira entrevista, eu falo exatamente sobre isso, sobre assim, olha, eu preciso conhecer a criança, estou aqui escutando a queixa inicial, o motivo pela qual você está me procurando, mas a partir, né, das sessões, das entrevistas iniciais, eu vou entender um pouco o movimento dessa criança e por onde perpassa todas essas questões. E aí, cada criança, né, vai me dizendo como é que eu vou incluir essa família ou não. E, de fato, algumas crianças não precisam, né, desses pais reais nesse processo, dependendo das questões que essa criança traz. Algumas dessas crianças me mostram que a gente precisa fazer um acompanhamento dos pais, e ao mesmo tempo que a gente trabalha com essa criança, quer dizer, um trabalho paralelo, são pais que precisam de orientação em função de algumas questões que são pontuais e pertinentes para aquilo que vem acontecendo com a criança, e em alguns momentos, e aí a gente vai ter que trabalhar com muito tato, que é a uhum, inclusão dessa família dentro do espaço da criança, né? Esse momento, sim, geralmente acontece, na minha experiência clínica, é um trabalho que você vai ter que cuidar muito, né? Vai ter que ter todo um trabalho dessa criança, fazer uma transferência com você, a nossa importantíssima transferência analítica, que sem ela não há análise, ela se sentir sim, muito confortável naquele setting, aonde aquele setting passa a ser parte dela, né, junto com o analista. Então, depois disso tudo muito bem fundamentado, e você entendendo, né, que aquela família precisa entrar, isso já vem sendo trabalhado com a criança, e, ao mesmo tempo, né, os pais já estão cientes de como você, né, enquanto analista, trabalha e que em algum momento você vai solicitá-los para o trabalho em conjunto. E, geralmente, esse trabalho mais em conjunto, ele diz respeito a uma questão, né, dessa criança que ela é, né, um objeto de algo que é muito maior do que ela dentro do processo. Ela foi o elemento escolhido, né, para adoecer psiquicamente. Então, ela é a criança que está no lugar da denúncia dessa dor familiar. Então, tudo uhum, começa com ela, tudo bem, ela está doente mesmo, ela já está ali, né, vivendo uma experiência de angústia, de ansiedade, aí todas aquelas questões que chegam ao nosso consultório. Mas ela só é, né, ali a pontinha
do iceberg. Aí a gente começa a olhar e fala assim, tem muita coisa aí. E quem é essa muita coisa? Eu falo para os pais, Uhum. olha, ninguém passou impunemente por pai e mãe. Eu não passei, vocês não passaram, os seus filhos também não passarão. Cada um vai registrar, né, na sua constituição psíquica de uma forma diferenciada. Porque às vezes eles perguntam, né? Uhum. Ah, mas por que é com ele? Por que não é com o outro? Você olha, porque talvez ele tenha aí, né, um ponto saudável, que é o adoecimento para poder mobilizar essa família para repensar o modo como ela está estruturada. Então, esse trabalho é muito Uhum. mais delicado. Uhum, uhum. E você tocou num ponto, né, durante a sua fala, que você disse sobre quando nós falamos para os pais, né, da importância desse acompanhamento, né? Então, poder explicar para esses pais também como que funciona um processo de psicoterapia, né? Uhum. Sobre a participação deles, porque muitas vezes os pais chegam, não, mas é sobre o meu filho, não é sobre mim. É sobre Sim. ele, né? É Essa sobre ele, né? Não é tal. sobre mim. Quando na verdade é um sistema aí, como você disse, né? O próprio Uhum. Lacan traz que o sintoma da criança pode vir a responder ao que há de sintomático ali na estrutura familiar ou até a subjetividade materna, né? Então, o Lacan, que nem atendeu crianças, já tinha essa sacada, né? Já nos alerta, não é? Já nos alerta de que, opa, né, estejam atentos aí, né? E aí você falou sobre isso, né? Quanto que é Essa importante, né? entrevista é fundamental. Porque, assim, um ponto que é interessantíssimo quando a gente vai receber uma criança é que essa transferência inicial ela é feita com a família. Né? Não há Uhum, análise da criança se você não tiver, né, se essa família não estiver transferida com esse analista. E muitas vezes, se você não tem esse trabalho, né, primeiro esse momento onde você esclarece como é o seu trabalho, como ele funciona e por que você acredita que o trabalho com criança pode vir a requerer a entrada dessa família de alguma forma no processo. Então, isso tem que ficar bem claro para ele entender qual é o seu modelo de atuação. E eu, particularmente, só acredito nesse modelo, porque acontece o seguinte, na maioria dos casos, que a questão ultrapassa algo que é muito pontual com aquela criança, que pode acontecer também, se você começa a mexer com essa criança, a trabalhar essa criança, e essa criança começa a se fortalecer, o que acontece com essa família? Essa família fica perdida. Por quê? Porque o papel, né, a doença, ela vai começar a circular. E isso é muito sofrido, muito dolorido, porque isso tira a família daquele lugar de segurança. Porque enquanto está ali, não é? O que a gente sabe é mais fácil de lidar. Então tá ali, olha, eu quero cuidar, uhum, mas ele é o problema, né? Eu sei que ele é o problema. Você vai mexer nesse problema agora. O que eu vou fazer? Então, quando você não traz essa família e não mantém essa transferência analítica com essa família, o que acontece muitas vezes? Você perde a família e perde o que há de mais importante naquele processo, que é a criança que estava adoecida, a criança que era o objeto, né, de sofrimento e de dor de uma família que está precisando, né, ressignificar, rever um pouco dessa sua história familiar, que inclui cada elemento, né, do uhum, seu grupo. uhum. E Mônica, né? O que que você vai percebendo que vai dificultando essa participação dos pais? Né? Porque é um dos pontos, assim, quando a gente abre a caixinha de perguntas, e muitas profissionais nos seguem, nós colocamos quais têm sido as dificuldades, os desafios. E grande parte dos desafios e das dificuldades, né, das psis, é o engajamento dos pais, é a participação dos pais. Muitas vezes essa dificuldade dos pais nessa transferência, nessa participação, nesse engajamento. Quando nós abrimos caixinha de pergunta, até brinquei hoje lá nos stories, falei, olha, é o calo de muitas psis, porque eu vejo que é uma parte muito complexa do trabalho com crianças, né? E isso aparece assim nas nossas caixinhas.
Nas nossas próprias vivências, nós já tivemos ali vivências realmente difíceis ali com os pais. E na sua percepção, o que que você vai vendo que vai dificultando, vamos dizer assim, essa parceria, esse engajamento, essa transferência? O que você vai percebendo, assim, na sua atuação, na sua prática, que vai dificultando, ao invés de Sim. facilitar, né? Então, a transferência é uma responsabilidade nossa, né, de trabalho com essa família. Então, a gente tem que estar sempre se questionando, né, do porquê. A gente precisa entender por que o que está acontecendo, né, nessa relação Uhum, onde o pai não está entendendo que havia um contrato, né, um contrato ali falado, né, ao mesmo tempo é um contrato que é muito subjetivo, mas que o tempo inteiro, né, a gente está ali relembrando que ele é necessário na medida que a gente está nesse contato com essa família. Então, se tem alguma uhum, coisa nessa transferência que não está funcionando, eu penso que nós, enquanto analistas, precisamos olhar, né, para o outro lado do processo, que é a questão da contra-transferência. Né? Então, assim, se tem alguma uhum, família que não está, né, entendendo, não está compreendendo, eu tenho que olhar o que, que tem em mim, enquanto analista, naquele caso, que não está indo. Né? Então, eu acho que aí uhum. está, né, Bem aos importante. supervisores, né? Acho que aí a busca pela supervisão, eu acho que é fundamental Uhum, nesse trabalho, né, que a gente esteja o tempo todo revendo o nosso processo nas nossas próprias análises, porque tem muitas questões que são, né, do nosso uhum. Que tratamento, pega né, ali, né? e da De uma nossa questão. questão, e muitas questões são para serem dissolvidas no processo de supervisão. Então, acho que a gente precisa escutar, né, quando a transferência não está legal, o que está rolando lá na contra-transferência. E aí precisa estar aqui, Uhum, ó, análise e supervisão. Então, se uhum, isso vem se repetindo, né, em vários casos, a gente então precisa entender como é que a gente está, de fato, comunicando essa família, né, no modo como nós acreditamos nesse trabalho que inclui a família. E agora, tem uma uhum, outra questão também que a gente vai precisar cuidar, que é o seguinte: muitas vezes você traz a família, né, para trabalhar, e as questões vão sendo trabalhadas ali, vão se dissolvendo, né, através de todo o material que você vai oferecendo nesse trabalho com famílias. Mas muitas vezes, o que você tem é um problema muito marcado com uma das partes dessa família. Então, por exemplo, a mamãe que está também, né, num sofrimento, um lugar de muito pouca produção psíquica, aonde ela não vai dar conta disso nesse trabalho familiar, ou um pai, né? Enfim, geralmente essas figuras, né, essas pessoas que ocupam a função materna e a função paterna. Então tem alguma coisa ali que está mexendo com ela, que já não é mais desse campo familiar. Tem a ver com as questões dela enquanto filho, a história dela com a maternidade, né? Dessas heranças transgeracionais, né? Que acompanham ou acompanham esse pai. Aí você também tem que ter aí o termo que para mim também é muito caro, né, o termo ferenziano, um conceito, né, que o Ferenczi traz, né, no artigo dele brilhante, que mesmo os não analistas de crianças precisam conhecer, né, que é a adaptação à família, às crianças. Né, que ele vai dizer que não é a criança que tem que se adaptar à família, é a família que precisa se adaptar às crianças. E lá nesse artigo ele vai falar da questão do tato. Né? O conceito de tato, né, é muito importante para nós analistas sobretudo que viemos dessa escola a ferenziana, né? E, e aí você tem que escutar, né, que há uma demanda que não está, né, você não vai alcançar, você não vai dar conta, porque extrapola aquele campo. E aí cabe, né, chamar esse pai, ou chamar essa mãe, né, para que alguma coisa possa ser, né, traduzida para eles e indicar, né, que uma das partes precisa também de um acompanhamento individual analítico. Ou, muitas vezes, tem uma questão do casal que está gritando, e aí também é importante, mesmo que você seja uma terapeuta de casal, né,
que, por exemplo, no meu caso, eu não sou terapeuta de casal. Né? Eu atendo famílias, atendo crianças, mas não trabalho com casais. Mas, assim, mesmo que você seja, você precisa encaminhar esse casal para um espaço individual para tratar dessas questões que estão recaindo sobre essa criança. Uhum, Então, uhum. claro, se deu Excelente, para não, ótimo, acompanhar. porque Uhum. realmente chega um momento, né, Mônica, que nós vamos percebendo que toca em questões ali dos pais, que é muito da subjetividade da história deles, que eles precisam desenrolar Uhum. em uma análise pessoal, em uma psicoterapia, né? E esse cuidado também, né? Isso que você falou desse tato, também entra o, o tempo para fazer esse encaminhamento também, né? Sim, Que às vezes um isso. encaminhamento precoce, né, de algum dos pais para sua análise ou para sua psicoterapia pessoal pode não ter um bom efeito e causar um efeito até contrário de uma Contrário, retirada e uma isso. interrupção, né? Da criança. E da criança ali, do processo, né? Então, olha só a importância, né? De ir escutando e vendo aonde que talvez tá pegando em algo ali da história dos pais, como você trouxe, né? E ir acessando com eles até chegar um ponto, né? Que talvez o encaminhamento seja mais acessível e aceitável para eles, né? Sabe aquela Claro. questão, né, Monique? Aquela questão que a gente trabalha o tempo todo na análise de adultos, assim, a gente tem que saber a hora de comunicar, não é? Pode estar Uhum, muito claro já para o analista, ele tem muita vontade, muitas vezes, de comunicar ao analisando, só que não está na hora de comunicar. E às vezes você uhum, faz isso, o que acontece? O analisando passa por cima daquela informação, ele nem escuta, ou ele é atravessado por alguma coisa que é extremamente violenta, um comunicado fora de hora, que é violento, que não vai ser funcional. Então, você escuta, uhum, você usa aquilo que você escutou para, né, o acompanhamento do processo daquele paciente, e você vai, né, até um momento que ou você vai comunicá-lo, ou ele mesmo vai chegar, né, através das suas associações naquele lugar, porque você vai estar provocando, interpretando e uhum, marcando. Não é a mesma coisa com os pais das crianças, quando a gente está falando de um atendimento familiar. Né? Então, assim, sem pressa, né? A gente tem que saber a sim, hora de comunicar. Essa transferência tem que estar muito bem estabelecida para que eles possam uhum, colocar e depositar em você alguém que, de fato, possa estar comunicando, marcando essa posição e esse lugar. sim. A Lavínia está comentando aqui como é difícil indicar para a família a psicoterapia. Ela traz isso como um desafio, né? Mas por que será que é Em difícil, né, alguns Lavínia? Eu fiquei casos. curiosa, né? Assim, o que Aham. seria a dificuldade? É uma dificuldade porque você acha que os pais não, não costumam não escutar essa indicação, Não vão aceitar, né? ou é uma dificuldade sua de chegar e falar para esses pais? De onde viria essa dificuldade, né? É importante a gente Uhum. considerar isso. Por que está tão difícil? Por que Se eles não estão perceber, né? escutando? Sim. Também. Porque Aham. assim, eu acho que cada caso é um caso, né? Claro que vão ter pais que resistirão. Sim, terão pais que resistirão. Uma coisa importante também que eu costumo assim, colocar na minha clínica. São duas coisas Uhum. importantes. Agora, lembrei por conta desse comentário da Lavínia. Primeiro que é o seguinte, Uhum. se você acredita que naquele caso é fundamental que aquela família esteja, né, trabalhando em conjunto, e trabalhar em conjunto, não necessariamente trabalhar dentro, né? Mas, por exemplo, precisando de uma análise individual, né? E ela não vai, você tem que entender se esse, né, acompanhamento da criança pode permanecer. Por quê? Porque se você entende que tem alguma coisa que extrapola aquela criança e você permanece com aquela criança, mesmo esses pais não fazendo a parte deles, que você entendeu que é fundamental para o trabalho, que lugar você está colocando essa criança? Né? O que você está Uhum. comunicando
buscando essa criança que fica ali. Você fica com ela, sabendo que o pai tem que fazer a análise dele, que tem muitas questões que atropelam essa família por conta de algo mal elaborado, mal resolvido, mal metabolizado na vida dele. E aí você continua com Uhum. aquela criança, sem essa família está entendendo que você, né, está trabalhando, porque veja bem, é muito mais perigoso para uma análise de criança quando você entendeu esse processo, trouxe de alguma forma para essa família, mesmo que você não fale, não comunique, por exemplo, a criança, o modo como você maneja, escuta e trabalha, tá dito, está posto. Então, por exemplo, se essa criança sai da análise com você e vai para uma outra analista, que vai trabalhar dentro de uma outra linha, que ela não está escutando, ou ela vai trabalhar de uma outra forma, para essa criança vai fazer muito mais sentido do que ela entender que você, né, entendeu que a questão não está só com ela e você não Uhum. cumpriu, Nossa, que, você fez que aí uma importante isso. simetria com essa família. Então, tem esse ponto. E o segundo ponto, que eu falo para os pais, para olha só, eu não preciso de bons pagadores. Eu não quero aqui bons pagadores. Eu não quero um pai que no final do mês, né, ele vai depositar as sessões todas, sem a criança vir a todas ou não, nem questiona e paga. Eu não quero. Sabe por quê? Porque isso não Hum, funciona. Eu falo isso para os pais, olha, quando isso começa a acontecer, né, com muita frequência, eu chamo os pais e falo, olha, eu estou entendendo que nesse momento parece que está difícil para você vir trazer, né, o seu filho ou a sua filha. E isso não está sendo né, não está acontecendo. O trabalho não está acontecendo. Não está sendo bom nem para vocês e nem para mim. Talvez seja melhor você esperar o melhor momento para que o trabalho possa acontecer de verdade. Então a gente tem que ter muita hum, honestidade, né, nesse trabalho. E não é uma honestidade em relação a querer ganhar, né, o dinheiro. uhum. É uma honestidade em relação às nossas potências, os nossos Sim. limites. Né? Nós temos os nossos limites enquanto profissional, que vai esbarrar nos limites dessa família. Uhum. Nossa, excelente. Dois pontos fundamentais que falam de uma ética profissional. Ainda mais uma Uhum. ética de quem trabalha a partir da psicanálise, Sim, né? É um ponto fundamental. Eu já tive casos que, pela ética e pela compreensão que eu tinha, eu interrompi o tratamento da criança, né? Porque dar sim, continuidade naquele tratamento era, de alguma forma, ser conivente com aquela situação familiar, isso, aonde os pais não estavam fazendo as mudanças e também se implicando no processo, né? Então, dar exato, continuidade naquele caso era reafirmar de que sim, o problema está na criança, né? Nada vocês precisam fazer, né? Mesmo fazendo os apontamentos, sim, encaminhamento também, né? Como não aconteceu esse movimento, eu já precisei interromper, né? E aí entra um ponto que para fazer tudo isso, né, Mônica? E aí eu acho que talvez coincida um pouco com essa dificuldade que a Lavínia e eu acredito que outras profissionais também vão sentindo, seja no encaminhamento da família, seja chamar a família e falar isso, né? Como você deu o exemplo, olha, estou entendendo que, né, nesse momento você não está conseguindo, nesse momento não está sendo possível, né? E por uhum, isso, e aí direcionar, manejar o caso. Para uma sim, profissional fazer isso, né, Mônica, o quanto de segurança profissional ela tem que ter. E ela tem que estar muito bem pautada, né? Pautada em uma teoria, pautada naquilo que ela está escutando, né? Pautada naquilo que ela está estudando, pautada naquilo que ela está levando para a supervisão dela, para ter o famoso tripé, né, da segurança. psicanálise, né? O É o tripé da tripé. psicanálise tem que estar ali, né? E é Por o isso que não há, tripé. não existe análise sem esse tripé, né? A gente não pode se intitular psicanalista se a gente não tem esse tripé. Às vezes eu vejo algumas coisas acontecendo, né? A psicanálise ela tem o seu rigor, né? Ela é uma Hum, ciência, né? E ela precisa, né, estar sempre acompanhada desses três lugares,
né, que é a teoria, né, a análise e supervisão, fundamental para o trabalho de um analista. A gente precisa, né, estar nesse lugar. Sim. Importantíssimo. Porque senão fica difícil de sustentar tudo isso, porque é um trabalho extremamente complexo, né? Sim. Atender os pais, Né? Como é tocar que a em gente vai... pontos difíceis e sustentar ali, né, esse trabalho e ter um direcionamento e ter manejos que muitas vezes são manejos difíceis, né? Sim. Coisas difíceis que nós precisamos falar e abordar com os pais. E se a gente não tem esse tripé, se a gente não tem segurança, e aí fica difícil de trabalhar Isso com os pais. E por isso que é tão importante, por exemplo, né? Quer dizer, a nossa prática enquanto psicanalistas, nós estamos ligados a uma sociedade de psicanálise. Né? E é por isso, essa sociedade de psicanálise, essa escola que nós escolhemos, que pode mudar, né? Não necessariamente passamos por uma única escola. Eu estou na minha há muitos anos, nunca mudei. Né? Né? A minha escola é a formação freudiana, do Rio de Janeiro. Mas é por isso que a gente tem uma sociedade, porque a sociedade de psicanálise nos traz essa segurança, porque ela nos traz esse tripé. Por isso que o estudo é fundamental sempre. Por isso que, Fundamental. eventualmente, nós, analistas de muitos anos, passamos frequentemente por novos tempos de análise. Por isso que Uhum. nós, analistas, mesmo experientes, né, em algum momento, pegamos um caso e falamos assim, nossa, preciso de uma supervisão. Tem alguma Sim. coisa aqui. Né? Então, o tempo todo a gente tem que Uhum. estar remetido a essa questão, né? Aonde está a nossa dificuldade? Então, é para lá que eu vou. Né? Então, a gente precisa estar respaldado por essa escola que nos abraça e que nos coloca nessa posição de psicanalistas. Uhum. Ou de qualquer outra escola, né? Os terapeutas de outras linhas também terão, né, as suas sociedades, né? Enfim, mas precisamos estar nelas. Eu, particularmente, acredito nisso fundamentalmente. Fundamentalmente mesmo como fundamentação, Uhum. como Base. sustentação, como base. Tem uma xará sua, a Mônica, que perguntou Oi, aqui. Mônica. Quando você verifica que a questão é, talvez ela escreveu, quando você verifica que a questão é na família e não na criança, o trabalho é feito de forma familiar, como uma terapia familiar. Então, não se faz a terapia com a criança, se faz uma terapia familiar. Parece Olha que que essa foi a interessante. A questão. pergunta é boa, muito boa, Mônica. Assim, eu acho que também vai estar muito relacionado com a sua leitura sobre o caso. Eu vou dar um exemplo que eu acabei de escutar, eu vou ficar à vontade, porque eu não fiquei com o caso, por conta de não ter tempo hoje, eu estou sem tempo para fazer terapia de família, que é um tempo maior, são horários mais específicos, não é? Então, eu não tenho esse horário. Mas acontece o seguinte, você tem que escutar qual é a demanda. Então, assim, são duas situações diferentes, né? A primeira é o seguinte, muitas vezes tem uma necessidade muito grande de você trabalhar as questões familiares. Só que aquela criança, ela já adoeceu. Ela precisa de um espaço porque ela está em sofrimento. Né? Sofrimento é o quê? Qualquer coisa, né? Uma criança está violenta na escola, agressiva, está com depressão, está com ansiedade, está com toque, está com tique, qualquer coisa que está trazendo, né, um sofrimento, uma paralisação no modo dela de viver, essa criança precisa de ajuda, mesmo que a gente tenha entendido que tem ali alguma coisa que é maior, que é a família. Então, você vai acolher essa criança e vai atender esta família. Ou você pode atender essa criança e encaminhar esta família. Mas aí você também vai entender até que ponto encaminhar essa família é o melhor a ser feito para aquela criança. Ou se você precisa incluir aquela família no processo mesmo, né? Do tipo, eu atendo a criança, isso acontece, né? Eu nunca abro mão do horário do meu analisando para atender a família. Então, assim, tem um horário que é dele, durante um período eu coloco a família, e aí fica muito assim no movimento, tá? Por exemplo, eu trabalho com uma dinâmica que demora muitas sessões, aí a família fica aquele tempo, às vezes ela sai, né? E aí depois retoma, mas a criança,
ou adolescente estão ali em paralelo, né? Eles não perderam esse Uhum. espaço porque eles estão com as questões que são deles, né? A outra Uhum. questão, eu vou dar um exemplo agora, tentando mudar um pouco a situação. Então, vamos supor que é uma criança, é porque o sintoma tem muito a ver com a questão da família, mas deixa eu usar uma situação que possa trazer, ser um bom exemplo e não fale Uhum. do caso que você é. Ah, Vamos pensar no caso de uma criança que chega porque a escola está dizendo que essa criança ela está criando conflitos na escola porque ela está dividindo a turma. Ela está dividindo a Uhum. turma. Ela cria um movimento onde essa turma está em conflito. Não é essa a situação, mas é que eu queria trabalhar com a coisa do cortado, dividir. E essa criança chega para mim, a criança não, né? A família me procura. Escuto a mãe, escuto toda a história da mãe. A mãe falando da separação, de como é a relação dela ou melhor, como é a não relação dela com o pai da criança, né? E como para ela lidar mal com o novo casamento do pai, da participação dessa, né, esposa do pai. Então, ela traz essa situação. E o pai já tinha escolhido uma outra terapeuta para acompanhar a criança já tinha ido a essa terapeuta. E eu falei assim, e você não foi? Ela disse, não concordei com isso, porque ele procurou sem a minha presença. Eu disse, olha, mas eu acho que você tem que ir lá escutar também, assim como você está me procurando. Assim, tá bom, vou ver isso. Assim, então, eu queria que você passasse o meu contato para o pai. Chamei o pai. Aí o pai trouxe as mesmas questões que a mãe. Não eram diferentes da dificuldade, do entendimento, né, entre eles. Então, para mim, ficou muito claro que a, a divisão que essa criança estava fazendo era, na verdade, uma reprodução, né, da dor dela, dessa família que está partida, dividida. Né? Essa família que não está conseguindo, né, se entender minimamente para tratar das questões dessas crianças. Né? Então, assim, se eu recebo essa criança de imediato, né, eu vou estar dizendo que ela, né, ela é o problema, ela está com problema. Nesse caso, né, o que eu orientei? Disse, olha, vocês vão precisar ir para uma terapia de família. Mas não falamos olha, terapia de família é o seguinte, você vai ser chamado, né, a outra vai ser chamada com os dois filhos, com o filho, né, madrasta, padrasto, periquito, papagaio, né, em várias formatações, até que essa, né, analista possa conduzir a situação que essas questões, né, que estão trazendo sofrimento para a criança possa se dissolver, se desfazer. Então, eu optei em não atender, né, a criança e direcionei para uma terapeuta que fosse trabalhar com a família e não recebesse a criança sozinha para o atendimento. Então, e aí conversei com o caminhamento tinha sido feito pela escola, eu entrei em contato com a escola, passei toda a minha percepção, né, e a minha orientação, e eles entenderam e foram super, né, assim, Uhum. coniventes com a minha ideia ali, né, do que tinha a ver com a questão do caso, mesmo porque a escola já estava acompanhando isso há mais tempo. Sim. Então, Mônica, você entende que tem vários formatos, vários modos de trabalhar, e que a definição do modo como isso vai acontecer vai passar, olha, pela escuta do analista, pela paciência do analista, pelo tempo que o analista dá, sem pressa, para escutar aquilo que está ali permeando. Então, por exemplo, né, se fica uma dúvida, entrevistou o pai, entrevistou a mãe, tem alguma coisa estranha, alguma coisa está bolhando no meu ouvido, não recebe a criança logo. Vou chamar o pai mais uma vez, vou chamar a mãe, vou tentar chamar os dois, se separar. Vai com muita tranquilidade em busca do entendimento para você, né, errar menos, porque errar a gente vai errar, né? O errar Uhum. faz parte da aprendizagem, né? Isso para mim é uma premissa também importante. Nós vamos errar, erramos e Uhum. precisamos disso para poder, né, fazer o movimento.
Não sei se eu ajudei. Ela Mônica. falou que sim, perfeito, depende do caso a caso. Uhum. Mas Sim. muito, muito boa a sua questão, No Mônica. caso, a casa da nossa escuta paciente. Olha, o paciente não é o Uhum, modo que está lá do outro lado, né? Nós é que temos que uhum, estar pacientes. Porque o que é estar no lugar de paciente? Vocês sabem o que é? O que é ser paciente? O paciente, por isso que eu não gosto de usar. Eu gosto de usar, né, meu analisando, me analisando. Por quê? Porque paciente é você estar. Estou para o dicionário, não estou inventando, não. Né? uhum, É você estar no lugar, né, de frente de alguém que você diz que sabe mais sobre você do que você mesmo. Né? uhum, Então, isso que é ser um paciente. Quando você vai ao médico, você está uhum, colocando, depositando na mão daquele médico saber sobre alguma coisa que você sente, né? Então, tem umas linhas médicas, alguns profissionais, que eles vão fazer o movimento contrário, né? Eles vão tentar te uhum, escutar, para que você possa falar para ele. Então, no caso do analista, do terapeuta, nós precisamos ser pacientes para poder escutar, né, aquilo que o paciente, entre aspas, o nosso analisando, sabe sobre ele. uhum. Até para poder fazer o devido manejo, os devidos encaminhamentos, né? Olha só que lindo esse exemplo, né? Você escutou algo aí muito singular daquele caso, né? E a Sim. partir dessa escuta você pôde, né, fazer um encaminhamento ali para a família, né? E assim, nós temos muitos pontos. Quando o assunto é pais na psicoterapia infantil, né? Tem muito assunto, tem muito a ser dito. São os pais, né? Pais, É, pais é algo que está o tempo todo, né, no entorno, porque os pais aparecem na análise de adultos, né? A gente vai trabalhar com os sim, nossos pais internalizados, que é a base né, da nossa Constituição, né? Então, pais é um tema, aham, né? sim, Pais não é que sim. pronto. E uma coisa boa, porque toda essa transmissão tão gostosa que a Mônica está fazendo aqui, né, com a gente, né, nesse bate-papo, compartilhando aí as experiências dela, não vai parar por aqui, tá, gente? Por quê? Nós teremos a Mônica como nossa convidada especial para dar uma aula mega especial sobre os pais na psicoterapia infantil dentro do curso A Nossa Clínica Infantil da Teoria à Prática. Então, a Mônica estará conosco na nossa próxima turma, né? Para nós falarmos aí mais a fundo sobre esse tema, sobre esse assunto que é tão vasto e tão fundamental, né, para o nosso trabalho, né? Então, já fica aqui o spoiler, né, que nós teremos a Mônica Para dar na aula, hein, nossa gente? Aula é próxima. uma coisa que eu não dou, hein? Eu sou analista, É mas tudo bem. transmissão. Aceitei esse desafio, né? Mas vamos lá. Olha, se a live já foi uma delícia, imagine, né, esse momento mais íntimo ali com as alunas, né? Com certeza vai ser um momento muito, muito enriquecedor para todas nós, né? Então, já nós agradecemos a sua participação tanto aqui na live quanto na próxima turma da nossa clínica infantil, né? Como Eu a nossa agradeço. convidada Uma especial para troca, falar sobre esse gente. tema, que é um tema assim apaixonante, mas também muito desafiador, né? Sabe Não como é é que é a... analista, né? ah, Psicanalista quase não fala, né? Psicanalista escuta, 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 né? Então, quando o analista pode falar, ele adora falar, né? Bom, pelo menos sim. eu. Ah, eu também. Que ótimo. A Mônica falou assim, já tendo crianças, essa troca de saberes será excelente. Isso aí, Mônica. Bom, pessoal, para a gente ir finalizando aqui, Nossa, né? já, Já olha, passou muito foi muito rápido. rápido. Ai, coisa boa Muito. passa assim, né? A gente nem vê. Quando viu, já passou uma hora, né? É muito bom.
Para a gente finalizar, então, vamos colocar uma última questão aqui sobre os pais, antes da gente fazer o nosso sorteio, né? Uhum. Se a gente fosse resumir, assim, eu sei que é difícil para nós resumirmos coisas que são complexas, né, A gente Mônica? não trabalha com simples, a gente Não, trabalha com não, análise. não. É, ao contrário. Mas aqui, para sintetizar e para deixar com gostinho de quero mais e de que, opa, preciso estudar mais também, né? Preciso me atentar cada vez mais para esse tema. Sobre o nosso trabalho com os pais na psicoterapia infantil, né? Qual que é o nosso lugar, a nossa função, que é um trabalho diferente de fazer a análise, de fazer a psicoterapia pessoal com aqueles, né? Com Sim. aquele homem, com aquela mulher. É diferente, é de uma outra ordem, né? Então, se nós pudéssemos falar aqui, né? Qual que é a nossa função e o nosso trabalho com os pais na psicoterapia infantil? Já que nós não fazemos análise e nem psicoterapia pessoal com os pais. O nosso trabalho com os pais é de uma outra ordem e tem uma outra função, né? Então, assim, o que a gente pode pensar um pouquinho sobre isso para a gente ir fechando aqui, né? Para nós entrarmos no nosso sorteio. Então, O que eu você penso pensa? que o nosso papel enquanto analistas que acompanham crianças e que vai fazer intervenções nas famílias, a gente precisa entender que o nosso papel ali vai ser de mediador, né? A gente vai mediar aquelas experiências que vão aparecer ali naquele processo. Eu, particularmente, sempre costumo trazer uma dinâmica, né? Eu trago uma atividade, né? Uma atividade que vai provocar essa família a poder fazer emergir algum conflito, alguma coisa que seja emergencial e que fale daquela dinâmica familiar. A partir dali, você vai, né, jogar, colocar fogo no parquinho, e aí você vai ter que ter, né, essa capacidade, que eu acho que essa eu não gosto, né, porque parece uma coisa muito, né, assim, capacidade, qual é a capacidade? Mas acho que tem que ter mesmo Uhum, uma questão de uma uhum, habilidade de sim. poder né, manejar, né, fazer aquela movimentação, né, a fim de tornar, né, aquelas questões que ali aparecem em produção. Produção, Uhum, no sentido que todo mundo vai sair dali, pelo menos com uma ideia diferente, com uma certa transformação daquela experiência. Né? Vai sair dali pensando diferente, não que vai sair melhor ou pior, né? Ou vai sair tranquilo, né? Pode sair muito, né, angustiado, mas vai sair com um material que você entendeu que faz sentido. Né? Então você também tem que saber, por exemplo, a hora, né, no começo da sua dinâmica, a hora de você parar para poder, né, se você está no finalzinho do tempo, para dar né, um fechamentozinho ali, né, no sentido de fazer com que as coisas, né, retomem para um centro, né, para que não saiam dali cada um, né, de um jeito, né, espalhado assim, né, cada um espalhado dentro de si mesmo e, né, a família muito angustiada. Então, tem todo o manejo que você tem que ter para você sim. se ocupar dessa sua função, que é, de fato, estar ali, né, fazendo uma orientação, escutando, mediando os conflitos. Uhum, perfeito. Nossa, fechamos aqui muito bem, né? Pessoal falando aqui, aprendi muito, adorei, Que né? bom. Então, foi uma troca muito bacana, muito enriquecedora, né? E agora, para fechar com chave de ouro, vamos fazer o nosso sorteio. Deixa eu ver aqui. A nossa equipe vai entrar. A Polly, que ela vai fazer o sorteio aqui. Deixa eu chamar a Polly aqui. Ela vai fazer o sorteio ao vivo, pessoal. Vamos lá, temos um suporte aqui, que é a nossa equipe. Com os nominhos, do número 1 até o número 16.
e com a tela do sorteador também aberta. Então a gente vai sortear primeiro um livro. Qual que vai ser o primeiro? Que você acha, Mônica? Ah, vamos começar pelo Primeira Infância, que foi o primeiro. Primeira infância, Foi então. lançado no ano passado. Tá, então a gente já vai sortear dois números. Primeiro, o Obrigada, primeira Eduarda. infância. Vamos lá. O primeiro sorteado é o número 6. O nome é Gabriela Kellner. Enquanto a Isso. Gabriela não fala pra gente se ela tá online, a gente vai pro o livro 2. Qual que é o livro 2, Mônica? Pais não nascem prontos. Pais não nascem prontos. É o número 1, é a Vanessa Bueno. Então, Vanessa Bueno, será que está online? Está ao vivo com a gente. E a número 6, Meninas, Gabriela. Se tiver, dá um olá aí pra gente. se manifestem aí. E a Lavínia está reclamando que não viu o nome dela, hein, gente? Olha aí. Ah, pessoal, ó, o formulário era para ter preenchido até às 7. Tava lá na descrição do grupo, né, Polly? Isso, exatamente. A gente tem aqui o horário certinho que a gente fechou. Pode ter acontecido algum erro aí na hora do É. envio, né? Porque é um formulário do Google, ele vai tudo certinho. Enviou, a gente Aham. recebe, Ah. A Vanessa né? disse que está aqui, Vanessa Bueno. Parabéns, Eba, querida. Parabéns, que Vanessa. Espero que bom. você goste da leitura. Depois chama Depois, a gente depois, no direct. depois você me conta. Sim. E a Gabriela então não falou? Vamos sortear de novo? O que que vocês acham? Gabriela tá por aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Nossa, Monique, é rapidinho a gente. Bateu na tela, hein? Que contagem, né? Rapidinho. Vamos lá. Então, Vanessa, depois chama a gente no direct, tá? Pra gente não perder o seu contato, pra gente se Sim. falar. E a gente tem o número do WhatsApp aqui na outra planilha também, tá? Então vamos lá, vou fazer mais um sorteio. Sai o número 9. O número 9 é a Tainara Júlia Franco. Será que a Tainara, Tainara tá por aí? cadê? Se manifeste. Eu tô até rolando aqui pra ver se Tainara Júlia Franco. Eu... A Tainara tá aí, ó. Ela falou, eba, Ah, tô aqui. Tainara tá. Ótimo, então. Parabéns, aqui! Tainara. Maravilha, Parabéns. parabéns, Uma ótima meninas, leitura para você, viu? querida. E a Tainara vai estar com a gente sexta, amanhã, Ah, né, que Ah, Tainara? bom. É, a nossa seguidora, a gente vai ter um bate-papo com ela também. Olha só, que bom, opa! delícia. Parabéns, Tainara. É, depois a gente Parabéns, se fala para meninas. pegar os dados de vocês certinho para enviar esse presente aí da Mônica para nós. Tá joia? Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada, Mônica. Olha, Eu que obrigada, agradeço. viu, pelo Obrigada, suporte Foi muito aí. bom. queridas. Muito bom, Beijos. meninas. Muito Tchau, obrigada. tchau. Muito bom, Mônica. Esperamos você, então, no curso A Nossa Clínica Infantil. Lembrando, pessoal, que essa série de lives essa semana é o nosso esquenta, tá? É o nosso esquenta para a Jornada Psi, que vai ser dia 4, terça-feira que vem, às 9 horas da noite, transmissão via YouTube, que nós vamos falar sobre pontos que são fundamentais para quem quer viver da clínica, né? Para quem quer se desenvolver na sua carreira profissional, né? E aqui nessas lives nós estamos fazendo esse esquenta, falando sobre, né? Na primeira live nós falamos sobre a nossa trajetória profissional, hoje falamos sobre esse tema tão fundamental. Então nós esperamos vocês na Jornada Psi e nós encontramos com a Mônica
na próxima turma do curso A Nossa Clínica Infantil, que logo, logo nós abrimos as inscrições. Obrigada, Mônica. Muito bom esse Beijo, bate-papo, querida. muito bom. Muito obrigada, viu? Até a Obrigada. próxima. Até. Tchau, Beijos, gente. pessoal. Beijo a todas, todos. Sim, beijo, beijo.